Olá, meu nome é Suemi, eu sou chefe da unidade de tireoide do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e também sou assessora em endocrinologia do Grupo DASA. A minha aula ficou a cargo de eu falar para vocês a avaliação da função tiroidiana. Então, antes da gente falar da avaliação, a gente precisa rever um pouco como é que é feita a regulação da síntese dos hormônios tiroidianos. Então, como todos sabem, a glândula tiroidiana secreta T4 e T3, T4 numa quantidade muito maior do que T3, e ela manda um sinal, um feedback para a região hipotalâmica e hipofisária. No hipotálamo temos o TRH e na hipófise o TSH, que são controlados por essa secreção de T3 e T4. Então, todas as vezes que eu tiver um T3 e um T4 aumentados, essa estimulação vai ser inibida para diminuir a secreção de TRH e, consequentemente, de TSH. E todas as vezes que eu tiver uma estimulação, né, uma falta de produção de T3 e T4, eu vou ter uma estimulação tanto do hipotálamo quanto da hipófise para aumentar a secreção de TSH, estimulando, então, a produção dos hormônios tiroidianos. Mas a ação dos hormônios tiroidianos é feita principalmente pela ação do T3. Então, o que a gente tem é a produção bastante aumentada de T4 em relação ao T3, mas quem age realmente na célula efetora é o hormônio T3. E essa conversão de T4 para T3 é feita pelas enzimas conhecidas como deiodinases, que são selenoproteínas. A gente tem 3 tipos, sendo as principais a D1 e a D2, em que você vai ter a transformação de T4 em T3 e também de T4 em T3 reverso, que é o hormônio inativo, né? Então, a gente tem uma grande produção de T4 que se reverte em T3 por ação dessas deiodinases. Então, como é que a gente faz a avaliação da função tiroidiana? Então, no paciente ambulatorial, a gente consegue fazer uma ótima avaliação usando apenas 2 exames, o TSH e o T4 livre. A gente sabe que existem grandes campanhas, né, que chama Choosing Wisely, que acaba só sugerindo a dosagem do TSH. Mas na prática clínica, o que a gente vê que traz muito mais valor seria a gente dosar conjuntamente tanto o TSH quanto o T4 livre. E especificamente em relação ao TSH. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes imunoensaios e a grande variabilidade que o TSH sofre, independentemente da concentração de T4 livre. Então, os imunoensaios estamos agora na 3ª geração, então praticamente todos os laboratórios bons do Brasil usam os ensaios de 3ª geração, e aqui o que a gente pode observar em relação aos ensaios mais antigos é que o coeficiente interensaio melhorou muito, mas principalmente para valores abaixo dos valores de detecção. Então, com esses novos ensaios, eu consigo muito bem diferenciar se o paciente tem um TSH de 0,1 ou ele tem um TSH muito suprimido. Também eu tenho aqui uma melhora dos coeficientes de variação para valores um pouco mais altos. Mas quanto que seria o valor normal de referência do TSH? Esse trabalho recrutou muitas mulheres não grávidas com várias condições de normalidade e a gente pode notar que o TSH ele não tem uma distribuição de curva de Gauss. Então, ele basicamente se concentra em torno de 1 a 2. E o grupo da doutora Rosita, do Rio de Janeiro, aqui do grupo DASA, viu também que esses valores de TSH, ao longo da vida, eles vão se deslocando para a direita conforme a gente vai envelhecendo. Então, se a gente sabe que na população jovem fica em torno de 1 a 2, conforme a gente vai avaliando pessoas mais velhas, esse TSH vai ficando um pouco mais alto do que a população jovem. Então, no trabalho da doutora Rosita, a gente vê que pacientes de 60 até 80 anos, o valor de referência é diferente em comparação aos adultos jovens. E aqueles longevos, ainda é mais alto o valor do limite superior da normalidade. Então, o que determina o valor de referência? De acordo com essas sociedades de laboratório, ele fala que o valor de referência de algum ensaio seria um intervalo em que 95% dos indivíduos que estão aparentemente eutiroidianos estão.
Então, esses aparentemente eutiroidianos significam o quê? Que a tireoide não é visível ou tem ausência de um bócio palpável, os anticorpos contra a tireoide são negativos, não tem história nem pessoal e nem familiar de alguma disfunção tiroidiana e não tem uso de qualquer medicação, exceto se a mulher estiver usando algum contraceptivo. Então, para a gente conseguir um grupo assim, tão homogêneo, acaba sendo uma dificuldade. Então, aqui do lado esquerdo, eu coloquei os vários valores de referência disponíveis nos diversos laboratórios aqui da região de São Paulo. Então, como vocês podem ver, o limite de referência varia bastante de laboratório para laboratório, devido aos diferentes kits utilizados. A gente fez um levantamento no Hospital das Clínicas de 230 doadores de sangue, então são geralmente homens, adultos jovens, e descartamos a autoimunidade, e vocês podem ver que a média e a mediana de valores de TSH variou de 1,6 até 1,9. Mas, se a gente considerar o valor de referência como preconizado pelos guidelines dos laboratórios, o nosso valor de referência seria de 1,26 a 4,74, diferindo bastante dos valores de referência dados pelo kit, né, do laboratório. O trabalho da doutora Elaine, também lá de Fortaleza, também tentou estabelecer um valor de referência para uma população também localizada lá em Fortaleza. Então, tinha um predomínio do sexo feminino, eram mulheres adultos jovens, e da mesma maneira que o nosso grupo avaliou, a gente vê que a mediana do TSH é em torno de 1 a 2, né? E existiria, então, uma variabilidade diferente do que é proposto pelo kit, que seria um valor de referência de 0,5 a 4,45. Então, mostrando que, dependendo da população que você estuda, você tem valores de referência diferentes. Tá? Aqui, nesse estudo, mostra uma comparação de 2 ensaios feitos de TSH usando a plataforma da Abbott e da Roche. Nas mesmas amostras foram dosadas TSH. E aqui vocês podem notar que existe uma grande diferença entre um ensaio e outro. Isso aqui é para mostrar para vocês que não adianta a gente ficar trocando de laboratório, dizendo que um laboratório errou porque teve um valor de TSH muito diferente do outro. É que os ensaios, muitas vezes feitos em kits diferentes, não podem ser comparados. A outra fator determinante da variabilidade do TSH também é vista pelo índice de massa corpórea. Então, o que a gente pode notar é que, em termos populacionais, quanto maior o índice de massa corpórea, maior são os valores de TSH da população. E a outra coisa que também é fundamental hoje em dia com a parte genômica é que existe uma grande variabilidade individual. Então, são diversos genes, diversos polimorfismos que vão determinar os nossos valores de TSH e a resposta ao T4 livre. E qual que é a importância, então, da gente saber qual que é o valor de referência? Por causa da definição de hipotiroidismo subclínico, que seria um valor de TSH acima do valor de referência. E qual que é a importância da gente saber isso? Porque a gente sabe que pacientes com hipotiroidismo subclínico podem evoluir para hipotiroidismo leve e hipotiroidismo clínico ao longo da sua vida. E isso foi visto através de um estudo bem clássico de Vanderpump, que acompanhou uma população por 20 anos e se notou que, ao longo da vida, pacientes com valores de TSH acima do valor de detecção, que aqui nesse método foi 5, tinham uma grande chance ao longo da vida de desenvolver hipotiroidismo, ao contrário daqueles pacientes que apresentavam TSH em torno de 1 a 2. Então, com a avaliação da função tiroidiana usando o TSH e T4 livre, a gente consegue também avaliar em relação a grande parte dos pacientes. Então, o que eu lembro a vocês é, em relação à interpretação do TSH, o ideal é o quê? Que você sempre peça para o seu paciente fazer nas mesmas condições e no mesmo laboratório para evitar essa variabilidade do TSH. Em relação ao T4 livre, existem dois tipos importantes de métodos de dosagem, que seria o método direto e o estimado. O método direto pode ser usado como diálise de equilíbrio, ultrafiltração, gel de filtração e, mais recentemente, essa cromatografia.
mas são exames praticamente manuais, muito difíceis, então, na prática clínica, acaba sendo muito difícil essa utilização. E existe a dosagem de T4 livre estimada, que existiria o índice de tiroxina livre, que não é amplamente difundido aqui no Brasil, e o mais usado por grande parte dos laboratórios do Brasil seria o imunoensaio, mas de qualquer maneira não é um ensaio direto como esses aqui de cima, seriam valores estimados. E por que é importante a gente saber, então, como circulam os hormônios tiroidianos? Por causa das diferentes interferências que podem acontecer na dosagem do T4 livre. Então, lembrando para vocês que é uma pequena concentração do hormônio T4 circula livremente, mas grande parte vai se ligar, vai circular ligada a algumas proteínas carreadoras. A principal é a TBG, que é a Thyroxine Binding Globulin, a pré-albumina e a albumina. Então, lembrando que quando a gente pede T4 total, eu estou dosando essa mínima concentração do hormônio livre e grande parte está ligada às proteínas carreadoras. Então, os imunossensais de T4 livre, a gente sempre deve usar em conjunto com o TSH, e daí levar a sua interpretação. A gente também precisa entender que, como é um ensaio indireto, esses imunoensaios dependem muito da concentração, principalmente de TBG, da albumina e da pré-albumina. Então, todas as vezes que eu tiver grandes variações dessas proteínas carreadoras, eu posso ter um falso valor da dosagem por imunoensaio do T4 livre. Então, por isso, eu sempre vou pensar no T4 livre junto com o TSH. Quando eu tiver alguma alteração, eu vou olhar o TSH e dizer se o paciente está em eutiroidismo ou não. Então, nesse gráfico aqui do Dr. José Vieira, o que a gente vê é que nos extremos de concentração de TBG, o que eu tenho são falsos valores de T4 livre por conta desse ensaio ser indireto. Então, todas as vezes que eu tiver uma TBG muito alta, eu vou ter T4 livres mais baixos, e toda vez que eu tiver TBGs muito baixas, eu vou ter T4 livre mais elevados, falsamente elevados. Então, com isso, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho uma desconfiança que o T4 livre e o TSH não está me auxiliando ou está muito desproporcional, eu posso utilizar as dosagens de T4 total, T3 ou mais raramente T3 reverso. Então, lembrando que a dosagem do T4 total eu posso pedir quando eu tiver alguma coisa que interfira na interpretação do T4 livre, que seria principalmente aquelas alterações da TBG. Então, quando eu tiver o excesso da TBG, que principalmente a gente vê na mulher gestante, tá? Ou nos casos de hiperTBGnemia ou hipotBGnemia, que são situações extremamente raras, ou, por exemplo, nos casos de hepatite, em que você tem uma elevação da TBG, consequentemente, você vai ter uma diminuição da dosagem do T4 livre. Daí, o T4 total vai te auxiliar para você fazer descartar essa possibilidade. Já em relação à dosagem do T3 total ou T3 livre, quando é que a gente deve pedir? Então, a gente só tem uma real necessidade de pedir quando o TSH está baixo e o T4 livre está normal ou baixo, em que você não tem uma certeza do que se esse indivíduo está com algum hipertiroidismo. Porque a principal causa poderia ser uma T3 toxicose, né? Ou uma tireotoxicose factícia por uso indevido de T3, ou até mesmo a recidiva da doença de Graves, cujo o T4 ainda está normal e o TSH já começa a ficar baixo, né? Então, somente nessas situações é que o T3 total ou o T3 livre estariam indicados a dosagem. Lembrando que, para caso de hipotiroidismo, o último hormônio a diminuir a sua concentração é o T3, porque ele, como hormônio efetor, ele vai se manter bastante estável. Então, ele não tem qualquer utilidade no segmento ou no diagnóstico do paciente com hipotiroidismo. E lembrar que tanto o T3 total quanto o T3 livre, ele vai sofrer as mesmas interferências do T4 total e do T4 livre por conta da TBG e da albumina. Em relação à solicitação de T3 reverso, a gente sabe que o T3 reverso ele é produzido a partir do T4 em situações da síndrome do eutiroidiano doente.
Então, são pacientes graves que estão em UTI e que estão teoricamente, a concentração do T3 reverso está muito relacionada com o prognóstico. Então, quanto maior o desvio da formação de T4 para T3 reverso, você teria um pior prognóstico desse paciente internado em UTI, tá? Ele não reflete a ação do T3, então a gente vê comumente alguns médicos pedindo T3 reverso para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo, e isso não reflete a ação do T3. Ele é um hormônio inativo e por conta de estar alto ou baixo, ele não significa absolutamente nada, né? Então, por isso, para o paciente que a gente está avaliando ambulatorialmente, não tem a menor necessidade da gente fazer essa solicitação. Em relação à autoimunidade, a gente tem 3 principais anticorpos contra a tireoide. Então, o TRAB, que é conhecido como anticorpo contra o receptor de TSH, é um método sensível e bastante específico para o diagnóstico da doença de Graves, e ele é muito útil para auxiliar a gente no diagnóstico diferencial, com o bócio multinodular tóxico e adenoma tóxico, ou alguma outra causa de uma tireotoxicose. Agora, também ele é importante para a gente solicitar para avaliar a resposta ao tratamento medicamentoso da doença de Graves. Então, aqueles pacientes que apresentam uma queda importante, uma negativação do TRAB ao longo do tratamento, certamente eles vão ser bons respondedores ao tratamento medicamentoso da doença de Graves. Em relação a anticorpo antitiroperoxidase, ou conhecido como anti-TPO, ele reflete a sua presença a destruição folicular pelo processo autoimune, né? Então, quando o teu paciente apresenta um anti-TPO positivo, a gente tem o diagnóstico de tiroidite de Hashimoto. Então, o anti-TPO levemente positivo em alguns ensaios, ele pode ser negativo em outro ensaio, porque ele é levemente positivo. Mas uma vez que ele é positivo, ele sempre vai ser positivo, a não ser que esse paciente tenha uma destruição completa da glândula tiroidiana. Então, uma vez positivo, você não tem a menor necessidade de ficar repetindo essa dosagem. Uma variação na concentração ao longo do segmento não significa que esse paciente teve maior ou menor destruição do seu parênquima. Lembrando que a presença do anti-TPO, ele marca o diagnóstico de tiroidite Hashimoto, mas ele não reflete a função tiroidiana. Quem reflete a função tiroidiana, como eu demonstrei para vocês, é o TSH e o T4 livre. Em relação a outro anticorpo, que é anticorpo antitiroglobulina, ela também marca a destruição folicular por um processo autoimune. Também está presente na tiroidite Hashimoto, mas geralmente ela vai estar mais positiva naquele paciente que você já fez o diagnóstico com o anti-TPO. Então, não existe uma real necessidade, quando você quer fazer o diagnóstico de tiroidite de Hashimoto, você ficar pedindo os dois anticorpos ao mesmo tempo, anti-TPO e anti-TG. Você pede anti-TPO primeiro e, se vier negativo, talvez você possa pedir o anticorpo antitiroglobulina para te auxiliar no diagnóstico. Por quê? O anticorpo antitiroglobulina ele está presente em 20% dos indivíduos normais que não necessariamente vão ter a tiroidite de Hashimoto. E lembrar que é fundamental a gente solicitar a dosagem do anticorpo quando você está fazendo o segmento de um paciente com câncer de tireoide com a dosagem de tiroglobulina sérica, porque a presença do anticorpo antitiroglobulina interfere na dosagem da tiroglobulina sérica desses pacientes. E em relação à tiroglobulina, ela é marcador de tecido tiroidiano. Então, se eu pedir tiroglobulina para um bócio muito volumoso, a tiroglobulina esperada é extremamente alta, mas não tem razão da gente pedir. Ela é muito útil para a gente seguir pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide, porque como ela é marcador de tecido tiroidiano, eu posso avaliar a concentração baseada no que restou de tecido tiroidiano pós-cirurgia ou na presença de metástase. A tiroglobulina também é útil no diagnóstico de uma tiroidite subaguda, em que você vai ter a lesão do folículo com a destruição da célula folicular, com a liberação para a circulação de grande quantidade da tiroglobulina. Então, ela auxilia bastante no diagnóstico diferencial de uma tiroidite subaguda, de, por exemplo, uma tireotoxicose factícia.
E lembrar que, como ela é secretada pelo tecido tiroidiano, ela também vai depender do TSH. Então, a interpretação da concentração da tiroglobulina também vai depender da concentração de TSH. E lembrar aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é sempre pedir anticorpo antitiroglobulina na mesma amostra, devido à interferência do anti-TG na dosagem da tiroglobulina. Então, o que eu queria concluir para vocês é que as doenças tiroidianas são extremamente frequentes na população, acometendo muito mais mulheres do que homens, e acomete também o diagnóstico, porque o custo do tratamento também acaba sendo levado em conta. Então, cerca de 99% desses pacientes que tiverem alguma das doenças tiroidianas, vocês conseguem avaliar só com a dosagem de TSH e de T4 livre. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, ao grupo da Asa Educa, e aqui está meu e-mail para qualquer questionamento. Muito obrigada.